Beleza, pessoal? Tudo bom? Sejam bem-vindos de volta. Eu sou Rodrigo Sevilha e ele é Felipe Valeta e este é o livro das alegações. Hoje nós vamos ler a alegação número... Tem uma arte da inteligência artificial, inclusive, que é essa daqui. Nossa, Coisa macabra que fez. nossa, infalibilidade. Infalibilidade. E Tem uma coisa que parece meio islâmica, Tem um né? cara bem sinistro. É uma mistura de cristão, católico com islâmico, sei lá que diabo que é isso. Não, ele parece mais islâmico e a roupa dele parece de indiano. Sei lá. Inteligência artificial. Eu só digitei umas coisas lá e saiu isso aqui. Tá vendo? Parece meio árabe aqui, ó. Enfim, infalibilidade. Lembrando, né, o nosso livro das tendências é um livro que está sendo escrito aos pouquinhos, né? Em português e em inglês. Eu vou publicando parágrafo por parágrafo lá no meu blog. E a gente faz a leitura aqui e o comentário. E muitas coisas vão parecer mais ou menos redundantes ou repetitivas com relação a coisas que a gente já trabalhou aqui no canal, mas é assim mesmo, porque um trabalho de detalhamento, ele funciona assim, né? Você vai acertando os detalhes e os termos, as definições para ficar cada vez mais exato, para ficar cada vez mais certinho, entendeu? Até porque os vários temas, às vezes, têm tange várias realidades, né? Ou vários escopos. Para fixar bem e para ficar bem claro cada coisa, tem que ser trabalhado cada termo de uma maneira bem apropriada, tá? Pensa que é um trabalho de bem... Ourives. Um trabalho de lapidar, lapidação bem cuidadoso, tá? Então, o termo de hoje é infalibilidade. E aí é a quinta alegação. Eu vou ler e a gente vai ver o que a gente acha a respeito disso. A quinta alegação é a de que, quanto mais infalível qualquer texto sagrado ou interpretação for considerado, menos pode ser usado como uma interface espiritual pela consciência individual em seu relacionamento com o Criador. De modo que a verdadeira autoridade é desprezada em face da proeza da virtude ou do intelecto humano, e assim o entendimento como um presente gratuito é recusado ou diminuído. Nossa. Eu acho que eu entendi, mas do jeito como você colocou, ficou um tanto complexo. Eu vou... Posso reler? Pode, mas eu vou fazer como é que se fala? Uma paráfrase, né? Eu vou explicar em termos um pouco mais... Tá, eu vou reler porque ele é bem extenso, né? Você vai ler mesmo, né? Praticamente isso daqui, tudo que ele leu, para vocês terem uma ideia, é um parágrafo, é um período, de ponto a ponto, né? Não tem... Geralmente os parágrafos que eu faço são períodos de uma vez só. A quinta alegação é de que quanto mais infalível qualquer texto sagrado ou interpretação for considerado, menos pode ser usado como uma interface espiritual pela consciência individual em seu relacionamento com o Criador, de modo que a verdadeira autoridade é desprezada em face da proeza da virtude ou do intelecto humano, e assim o entendimento como um presente gratuito é recusado ou diminuído. Então o que eu estou querendo dizer aqui sobre a infalibilidade? É uma reaplicação do que a gente já falou antes aqui, mas é preciso falar isso aí, é preciso esclarecer. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando a gente diz que existe uma verdade infalível, uma autoridade infalível, a gente já falou de autoridade aqui, né? É uma aplicação daquela expressão que eu falei da autoridade. Quando você diz que é infalível, obviamente, quem é infalível é Deus. Então, quando a gente diz que tem alguma coisa infalível abaixo de Deus, nós estamos desprezando a infalibilidade dele. Por quê? Porque funciona assim. Se eu tenho algo falível para lidar, como um texto ou uma interpretação de um texto sagrado, tá? Vamos imaginar a Bíblia. Vamos imaginar que você tem a Bíblia e vamos imaginar que você tem alguém comentando a Bíblia. Eu, por exemplo, ou qualquer outra pessoa que tenha escrito ou falado alguma coisa a respeito. Tá? O que é infalível nessa história? É a Bíblia que é infalível? Não. É a interpretação que uma pessoa faz da Bíblia que é infalível? Com certeza também não. Não pode ser nada disso. Infalível é
a sabedoria de Deus. A sabedoria que Deus tem sobre todas essas coisas é infalível. Mas ela não é posse nossa. Então, quanto mais você querer possuir coisas infalíveis, mais você está desprezando Deus, que é o verdadeiro infalível, que é como se você estivesse dizendo para ele, eu não preciso de você. Então, a infalibilidade divina, por que ela é mais difícil de ser tratada ou de ser aceita do que a infalibilidade de um texto ou de uma interpretação de um texto? Porque essas coisas estão sob o nosso controle e Deus não está. Então, a verdade da situação humana, da condição humana diante de Deus é a seguinte: a gente não tem essa infalibilidade, não tem acesso a essa infalibilidade, a não ser por uma crença que a gente tem de que Deus é infalível e de que Ele me dá, desde a sabedoria infalível dele, o discernimento que eu preciso ter em cada situação que eu vivo. Você entende que não tem nenhuma infalibilidade da minha parte aí? Eu não tenho acesso a nada que fala, não, isso aqui Garantido. é garantido. Não, a coisa que é mais importante é a minha confiança em Deus. A minha confiança no amor de Deus, sobre a qual eu não tenho garantia nenhuma, zero. O Espírito Santo só para onde quer. Eu não tenho controle. Você fala assim, não, mas eu tenho controle do que eu acredito. Você tem controle do que você acredita, mas justamente a crença que funciona com Deus é a de que ele está fora do seu controle, de que ele é bom independente da sua vontade. Eu tenho uma ressalva aí. Pode falar. Eu de fato tenho controle no que eu acredito? Você tem o controle de assentimento, né? Como eu já expliquei aqui. Não, porque eu acho isso um Pode pouco falar. complexo, porque assim, é que nem, eu não sei, o que eu vou falar aqui, eu não sei se eu estou fugindo muito da raia, Pode mas falar. é uma coisa que me chamou a atenção no que você falou. Tá. O que eu acredito e a confiança que eu tenho nas pessoas e nas coisas é da mesma origem, certo? Confiar O que você acredita. A confiança e a crença são coisas que andam juntas, Certo. certo? Certo. Só que, por exemplo, eu não consigo determinar, a partir da minha vontade, em quem eu vou confiar e quem eu não vou confiar. Não, mas aí tem uma diferença, né? Você está dizendo assim, por exemplo, você confia numa pessoa intuitivamente, por exemplo. Não é uma decisão deliberada, é isso que você está querendo dizer? Não, eu quero dizer que assim... Dá um exemplo. Eu quero dizer que, por exemplo, de repente você conhece uma certa pessoa Tá. e mesmo que você não tenha tido experiências suficientes para ter um veredito a respeito da questão se você confia ou não naquela pessoa, Tá. aquilo simplesmente acontece. Então, por exemplo, tem pessoas às vezes que já pisou na bola algumas vezes e você ainda assim continua confiando naquela pessoa. Sim, nada te obriga a isso. Nada me obriga a isso, mas é uma coisa espontânea. A confiança eu não acho que... Então, aí é interessante. A confiança e a crença, para mim, não tem talvez eu não tenho um controle tão decisivo, assim, de fato, no que eu quero acreditar ou em quem eu quero ouvir, naquilo que eu quero confiar. Veja só, é interessante isso daí. Você está falando de a diferença entre ter a vida espiritual, que é a crença livre no que você quiser, e ter o discernimento, a consciência da vida espiritual. Sim, dá para você ir amadurecendo isso mais. Mas eu acho que existe uma... É que a liberdade e a consciência são diferentes, não é um processo intelectual. Você entendeu? Então é assim, você toma decisões baseadas em crenças que você decide sem nem perceber que você fez isso. Porque a reflexão, ela é secundária. Certo. É por isso que a gente trabalha aqui. Isso é muito importante, esse ponto que você falou é importante. Por quê? A gente precisa entender o seguinte, que uma coisa é você ter a liberdade de escolher acreditar no que você quiser. Outra coisa é você ter a consciência das decisões que você está tomando. Perfeito. São dois processos diferentes. Tá certo. E o que eu quero fazer é justamente juntar. Tá. Aqui, uma das funções desse projeto é justamente essa. Lembra que eu falei, tem os 3 propósitos, né? Os 3 mandatos. Afirmar que Deus é bom e que a gente precisa do amor dele. Afirmar que nós cremos livremente no que nós quisermos e assumir a responsabilidade pelas crenças. E aceitar a maldição da morte, da doença, enfim, de tudo que tiver que acontecer pelo decreto divino para ficar em paz com Deus, né? O mais rápido possível. E o segundo mandato aí, que é você aceitar que você vive pelas suas crenças e que você tem que ser responsável por elas. Por que é um mandato? Porque isso não é automático. Então, para você, o que você está me dizendo é assim, peraí, a minha experiência de
acreditar em alguma coisa ou confiar, ela é espontânea, automática e eu não penso sobre ela. Não. Eu acho que existe, no meu caso, sei lá, eu vou falar um pouco. Eu acho que tem uma mistura. Então, assim, existe, eu acho que uma primeira ação nossa de não ser uma coisa necessariamente premeditada. E o raciocínio aparece como uma ação sobre essa... Posterior. A posteriori. Isso. Só que eu acho que na realidade essas coisas elas têm graus. Então, assim, não que existe só de forma pura, só esse ato intuitivo e nenhuma reflexão. Acho que sempre vai ter algum grau de reflexão. Você não vai conseguir desligar completamente sua consciência, lógico. Mas o que eu quero dizer é que, assim, o que é mais forte, que se coloca de forma mais decisiva e tá em primeiro lugar, é essa coisa mais inconsciente. É que esses termos psicológicos são horríveis. Mas a gente tá falando a mesma coisa. Porque o que você tá falando é o seguinte... É a mesma coisa que nós estamos falando. Você está falando assim, não, existe uma realidade da vida que às vezes eu reflito, às vezes não, às vezes mais, às vezes menos. Isso. E é isso, amigo, é isso que eu estou falando também. Entendi, mas é desenvolver mais essa reflexão sobre... Porque o que eu estou querendo dizer, e é o que é importante você entender, é o seguinte, e todo mundo aí que está acompanhando a discussão, a conversa, é o seguinte, é entender que a liberdade, ela é real sempre. Então, para o que você parece, às vezes, que você não tem liberdade, não é que você não tem liberdade, você não refletiu sobre a liberdade que você tem. Claro. Entendi. Então, você já tomou decisões, é que decisão até é uma palavra ruim. Porque a decisão, quando você fala que alguém decidiu fazer alguma coisa, já está pressuposto uma deliberação, um processo de consciência. Então, o termo não é bem esse. A liberdade é uma ação desimpedida. No desimpedido não é o certo. Indeterminada. Tá? Liberdade é o poder de agir de forma indeterminada. Ou seja, nada te obriga a acreditar numa coisa, na outra, aceitar uma coisa ou aceitar outra. É uma decisão sua. Só que essa decisão não é uma deliberação consciente em todos os casos. Na maior parte dos casos, na verdade, não é. Perfeito. Às vezes você primeiro intui e toma uma posição, resolve fazer alguma coisa e depois você reflete para entender por que você tomou aquela decisão. Até porque isso já, para mim, tá acima da maioria. Como assim? Que a pessoa vai lá, age e depois reflete sobre o que agiu. Eu acho que eu não sei, eu acho, às vezes eu tenho a impressão que a grande parte das pessoas vão tendo essas intuições, que todo mundo tem, né? Porque ninguém sabe a realidade, a gente tem alguns sinais e vai agindo de acordo com esses sinais que a gente tem. E ele vai vivendo. Eu acho que a maior parte das pessoas, assim, tem esses sinais, vai vivendo e vai indo, mas, assim, o que já foi feito também nem considera como um aprendizado para próximas ações. Aí tem um problema da correria, né? A vida corrida, ela é um problema. Porque ela não dá justamente... Você não se dá, né? Porque falar vida corrida é muito fácil também. A gente resolve ter vida corrida porque a gente quer, né? A gente quer ter, por exemplo, coisas materiais que vão custar o nosso comprometimento, geralmente custa, com atividades que nos deixam com menos tempo livre para refletir sobre as coisas, por exemplo. Eu tô indo para esse caminho, inclusive. Não se preocupa que você tá com a maioria. Sozinho você não tá. Não sei se isso é bom, na verdade. Sozinho você não está, eu garanto para você. Então, assim, essa é uma grande dificuldade. Por que é que eu não fiz uma grande carreira, né? Em nada na minha vida? Não é porque eu não possa fazer, né? Não tivesse... É uma questão de falta de capacidade. Não é uma questão nem de capacidade ou nem de falta de interesse de ter os frutos de investir numa carreira para subir na vida, né? É que eu sei que eu não vou ter tempo para fazer o que eu mais gosto, que é entender as coisas, né? Eu gosto mesmo de entender. Eu não gosto de me enfiar numa aventura e só descobrir a moral da história no fim, entendeu? Eu quero a moral da história antes. E, na verdade, isso diz que é sabedoria, né? Porque... O burro não aprende nunca, o inteligente aprende com os próprios erros, e o sábio aprende com os erros dos outros, né? Então, só que para você aprender com os erros dos outros, você tem que se dedicar a aprender com os outros. E quanto mais você faz isso, menos você vai ter a sua experiência de aprendizado com o próprio erro. Então é uma escolha complicada, que tem gente que não é nem capaz de fazer, não tem coragem às vezes de fazer, e é uma série de renúncias, né? É engraçado que para o mundo essas pessoas são tidas como covardes, fracas. Mas eu não tenho problema com covardia até certo ponto. Porque, por exemplo, a Bíblia, né, diz, entre outras coisas, diz o seguinte: fugir do mal, eis a inteligência. Então, fugir
pode ser um ato inteligente, um ato sábio. Inclusive... Embora as pessoas que são corajosas, entre aspas, elas vão achar que é um sinal de fraqueza. Até tem acho que o Felipe Neri, né, tido como santo pela Igreja Católica, blá, blá, blá. Eu acho que era dele, na época que eu era católico, eu acho que tinha dele, né, porque era homônimo, então às vezes a gente até lembra um pouquinho mais das coisas. E ele falava que é um ato de bravura a pessoa que consegue fugir do pecado, né? Então, é engraçado que ele estava colocando um sentido, às vezes, que para o mundo é visto como vulgar, fraco, né, de fraqueza, né? Falta de brio, enfim, e ele estava colocando, não, como aquilo tem valor, né? Não, então, esse é o contrário, até do ponto de vista tático, né? Militar, bélico, como você queira chamar. Vamos falar de simbolismo, né, brevemente aqui. O simbolismo, por exemplo, na astrologia de Marte. Né? Sim. O que é a energia marcial? Né? A energia militar marcial, representada no simbolismo astrológico, né? Pelo planeta Marte. Só para dar um exemplo, tá? Não estou falando que a astrologia é uma coisa boa, que tem que praticar nada disso. Só estou dando um exemplo simbólico. O que é a energia marcial? É a energia de bater ou de fugir. Ou seja, qual é o objetivo de Marte? Não apanhar. Você entendeu? Bater e não apanhar. Ou eu bato ou eu fujo. Entendeu? Mas eu não vou apanhar. Ou seja, perder é apanhar. Então a energia marcial é a energia para conseguir bater e vencer na porrada, ou fugir para bater amanhã quando eu tiver mais força. Você entendeu? Mas é verdade. Né? É verdade. É Sun Tzu também, né? Se você não tem condição de ganhar, você não luta. Foge da luta. É melhor você fugir. Amanhã, quando você tiver condições, você volta para a batalha. Né? Então, espiritualmente, a gente também tem essas escolhas, né, na vida. As pessoas... Eu sempre me espanto, desde que eu sou criança, a facilidade com que as pessoas pulam dentro de um desafio. Basta você falar, tem um desafio aqui, tem uma competição. Você fala incrível. Tem uma competição, tem um desafio e tem um prêmio. Isso é um joguinho, né? Tá aqui, as regras, se você fizer isso, você vai chegar aqui no fim, como se fosse um videogame, e tem o resultado final. E as pessoas vão naquilo, eu não entendo a facilidade com que as pessoas pulam nisso. Eu falo, peraí, eu não sei nem se eu quero essa coisa que eles estão dando aí no fim. Eles pararam para pensar o que está sendo oferecido, se vale mesmo a pena? E outra, esse negócio que vai ter que ser feito para chegar lá, vale a pena isso aí também? As pessoas pararam para pensar, óbvio que não. Mas dá para entender que o ser humano foi criado em cativeiro. E esse cativeiro é assim, por exemplo, quanto tempo um ser humano pode aguentar ficar sem comer antes de ficar louco e começar a praticar até o canibalismo, se precisar? Uma semana. Uma semana. Uma semana e meia no máximo. Nossa. Sem comer nada, né? Então é assim, nós temos uma estrutura frágil, né? De carne e osso, que é o que a gente recebeu dos nossos pais, parabéns para eles, né? Que é uma... Para pensar nisso, é sinistro isso. Quando você para pensar na condição humana de forma realista, é sinistro. Você bota uma pessoa no mundo que precisa ser alimentada Todo constantemente, dia. Senão ela pode entrar em colapso em questão de dias. Pode morrer de frio, pode morrer de fome, pode morrer de doença, enfim, é um problema que você criou. E pior, né? Não é que você tem os meios você fala assim, não, mas eu tenho poder para garantir. Não, você não tem poder para garantir porra nenhuma, nem para si mesmo, quanto mais para um outro. Não, e assim, insana. A gente tá falando ainda no sentido material da coisa, né? Que assim, os pais colocaram os filhos aqui, e ainda que eles sejam riquíssimos, multibilionários, e os filhos não precisem trabalhar para sobreviver, isso ainda não é uma garantia, né? Porque a pessoa poderia ter um reverso na riqueza dela, né? De repente ter alguma má sorte, sei lá, cada um acredita no que quer, eu não acredito muito em sorte. E a pessoa, também quem diz que ela vai garantir a felicidade dessa alma? Porque assim, ela pode estar totalmente cheia de bens, riquíssima, mas quem garante que ela não vai estar depressiva? Não vai estar com esquizofrenia, né? Vai ter um problema. É um poder muito desproporcional. É muito doido, né? A situação humana é muito doida. Você para pensar mesmo, é muito louca. Né? É que a gente não... Quer dizer, a maioria das pessoas, né? Não costuma se atentar a isso porque realmente não para pensar. É só por essa razão. Você sempre tem alguma coisa para fazer. Você tem que tomar banho, comer, dormir, não sei o quê, ir trabalhar. Não, se for pensar, no dia, a maior parte do tempo a gente tá gastando só para a sobrevivência desse corpo. Porque assim, se você for pegar a média do povo no mundo,
a pessoa tem que trabalhar para sobreviver. Então, assim, uma boa parte daquele salário que a pessoa está usando é para sobreviver. Então, é para comida e aluguel, vamos supor, tá? A maior parte do povo, a média do povo no mundo, no mínimo, eu não sei como fazer esse cálculo, mas acho que dá para ter uma ideia, deve ser por aí. No mínimo, a pessoa está trabalhando para pagar as contas e talvez sobra alguma coisinha para ir no cinema, comer fora de Comer vez um em chocolate. quando, comer um chocolate e tal. Mas o resto, os 80% ali, quando não for 90%, é só para sobreviver. Então, das 8 horas de trabalho, né, que ela está fazendo, ou 7, que seja, 6, é para manutenção disso. Depois tem mais as 8 horas ou 6 que ela dorme. E depois ainda tem as horas que ela tem que comer ou descansar. Então, assim, o que que ela tá, assim, de fato, né? Quantas horas está sobrando ali que ela não precisa pensar ou tá envolvida com algo ligado à sobrevivência dela? É que é assim, né? É uma coisa complexa, né? Que é uma mistura, Tem né? muitos elementos nessa mistura Uhum, e as pessoas elas conseguem encontrar um ponto de equilíbrio porque o ser humano é muito adaptável, né? uhum, Então ele consegue achar um jeito de valer a pena esse esquema, uhum. né? A questão não é nem essa, a questão é você... Tudo bem, você já nasceu, você vai ter que arrumar um jeito, né? Se você já nasceu nesse mundo aqui, você vai ter que se virar mesmo, né? Como todo mundo faz. Uhum. E a minha escolha, que é o que eu estou falando aqui, que é sempre possível, voltando à questão que o Felipe falou, né? A questão da liberdade. A liberdade é uma realidade permanente do ser humano. Tá? Então você está o tempo todo agindo com base na sua liberdade. A liberdade vai na frente, a consciência vai atrás, tentando entender o que a liberdade está fazendo, entendeu? Então é assim, você tem muito mais liberdade de crer no que você quiser e agir com base nessas crenças do que consciência do que você está fazendo. Então é uma luta do intelecto para chegar na vontade. O pessoal fala que o intelecto tem prioridade, não tem, né? Quem manda mesmo é a vontade. O intelecto tenta chegar no ponto em que a vontade está transparente. Né? E acho que nunca vai estar enquanto a gente estiver aqui, na verdade. Mas como que você luta? É uma luta, né? Então você pode fingir que essa não é a luta, presumindo que a vontade já está guiada por um esclarecimento. É aí que você acha que você sabe as coisas que você na verdade acredita. Esse é o maior problema nosso. Principalmente nas questões ligadas à vida espiritual mesmo, né? Que é o nosso relacionamento com Deus e o sentido da vida, né? Não funciona assim. Tanto é que não funciona que as pessoas não aguentam esse assunto. Elas partem para 1000 assuntos diferentes. O que deu no último jogo de futebol, entendeu? Quem vai ganhar a próxima eleição? Quem saiu do Big Brother? Quem vai ganhar a próxima eleição? Quem tá no Big Brother? Qual foi a última artista lá, a celebridade que foi comida? Quem comeu, quem não comeu? Ficou grávida, não ficou? Esse tipo de assunto, entendeu? E aí o tempo é disperso com essas coisas, enquanto os temas fundamentais têm que ser completamente negados. Por exemplo, vai falar sobre a questão da morte, Morrer. o Joãozinho na esquina. Ih, meu Deus, as pessoas vão falar, meu Deus, essa pessoa é louca. Mas dá pra entender, porque o cara vai falar assim, pô, também você quer que eu fale o quê? Morrer, nós vamos morrer e acabou. Quer dizer, pro ser humano, esses assuntos que são tabu, por que eles não podem ser falados? Porque eles exigem que a pessoa assuma que ela não tem o poder sobre aquilo. Esse é que é o ponto. Então, nós gostamos de ter poder, né? Óbvio, todo mundo. Então, quando você vai falar de um assunto em que você tem que se relacionar com Deus para tratar daquilo, se a pessoa não tiver essa deliberação no coração dela, essa vontade de ter um tratamento com Deus, ela não vai conseguir tratar daquilo. Então é isso que acontece com esses temas tipo morte, vida eterna, o sentido da vida e tal. Se a pessoa não tem a vontade de se relacionar com Deus, ela não vai conseguir lidar muito bem com essas coisas. Porque ela não tem instrumento para isso, né? Porque ela não tem poder. Então, assim, recapitulando só o que o Felipe falou, porque a gente fez uma digressão, mas ela é importante porque faz muito... Me desculpe, é que eu não posso tomar café nessa hora, senão eu não vou dormir. Porque nós estamos, na verdade, gravando um dia antes de vocês assistirem isso. É o nosso segredo. Você está gravando à noite. É o nosso segredo, só você não contar pra ninguém. Então é o seguinte, é importante isso que o Felipe está falando. É super importante você entender que a vontade está na frente e o intelecto está atrás. Certo? Então, o ser humano é um animal racional, que é o que Aristóteles definiu. Se racional quer dizer capaz de usar a racionalidade, eu aceito. É uma potência, não é uma atualidade.
O que é atual é a liberdade. Sempre. Então a atualidade do ser humano é a liberdade de crer no que quiser. Agora, isso vai na frente, e atrás vai o entendimento. A consciência tentando chegar. Então, quer dizer, uma definição talvez mais precisa até do que essa aristotélica seria: o ser humano é um bicho livre. É um animal Livre. Provavelmente sim. Agora, qual que é o problema dessa definição? O que causa dificuldade com as pessoas e que elas, né, têm problema com isso aí? É justamente porque se você não tem clareza de consciência sobre isso, parece que não existe essa liberdade. Parece que você foi obrigado a alguma coisa. Você entende? Que a circunstância te levou àquilo, que foi espontâneo, circunstancial, automático. Parecia que não foi você que tomou alguma decisão. Mas foi, não é decisão é a palavra errada. Tem que evitar usar essa palavra para falar disso. Consentimento. Decidiu, mas no sentido de adesão, exatamente. Consentimento e adesão é melhor porque vai no sentido do discernimento espiritual, que é o objetivo aqui. Né? Então, quem quiser saber mais detalhes, vai nesse livro aqui, Morador Feliz, escrito no ano passado, 2022. No capítulo 12 eu falo do dom do discernimento. É o mais difícil de entender, o dom do discernimento, sem dúvida. Né? Porque ele vai justamente contra o psiquismo. O que é o psiquismo? É essa história de você achar que você foi obrigado a concordar ou acreditar em XYZ, quando na verdade não foi. É que você mesmo, uma das primeiras decisões que você pode tomar é de não pensar a respeito de um assunto. Né? É que nem o pessoal que às vezes vai seguindo a manada e fala: não, as pessoas fazem, eu também vou fazer, né? Tipo, não tem... Não, esse é o A problema. pessoa não quer usar a liberdade que ela tem. Então, esse é o problema. Entre as coisas que a gente é livre para fazer, a gente tem também a liberdade de não pensar a respeito da nossa liberdade. Mas isso é uma escolha. É uma escolha. Mas, exatamente, é uma escolha que você é responsável. O não agir também é uma... Você decidir não tomar consciência da sua própria liberdade é uma decisão responsável, que deveria ter responsabilidade, enfim. Esse tema é importante, é difícil, não é fácil de definir, a gente não vai resolver aqui agora, de uma vez por todas, de uma forma perfeita. Já escrevi a respeito bastante, vão ter várias alegações a respeito disso também, mas é interessante você entender que você não tem o poder de moldar o sentido da realidade ao seu redor, as circunstâncias pelas quais você vive, não. Você tem que aceitar realmente um monte de coisa que vem pronto. Mas o sentido que essas circunstâncias têm para você é você que vai determinar conforme você quer. E os espíritos vão tentar te influenciar, os bons e os ruins, e você vai aceitar, concordar com o que você quiser. Né? Então, assim, para voltar ao tema e encerrar, o que é o problema aqui da infalibilidade? O problema é que as pessoas querem atribuir infalibilidade a coisas que não podem ser infalíveis porque não são a vontade de Deus. Não são a sabedoria de Deus. São, na melhor hipótese, reflexos bem inspirados da sabedoria divina. Mas que tem seus acidentes, suas falhas também. Tem acidentes, tem falhas, imperfeições, manipulações, adulterações, enfim, o negócio é maluco. E interpretações entram na mesma linha, e mais ainda, porque com certeza é tudo, vale tudo, né? Então, o ponto aqui, o principal é o seguinte: como que você respeita a infalibilidade de Deus? Entendendo que Ele te dá um entendimento como Ele quiser. E quando Ele quiser também. Então, Ele é infalível. Ele pode te dar um entendimento infalível? Pode, do jeito que Ele quiser mandar. Do jeito que Ele quiser mandar, na hora que Ele quiser mandar, sobre o que Ele quiser mandar. Então, nós estamos muito menos sob controle das nossas vidas do que a gente acha. Mas você veja que interessante, alguma liberdade a gente fundamentalmente tem, porque a sua liberdade é de aceitar que o entendimento é um dom divino ou recusar isso. E achar que o entendimento é uma potência humana. Entendeu? Ou seja, nós temos o poder de possuir coisas que são infalíveis, tipo livros, a interpretação que o fulano de tal me falou, aquilo ali é infalível. Entendeu? A gente tem o poder de acreditar nisso se a gente quiser. E aí a gente está atraindo o verdadeiro infalível que é Deus. Então Deus é infalível, mas Ele não é dominável. É isso que causa desconforto. Só uma dúvida, assim, sem querer, é até uma pena eu talvez fazer essa digressão, porque se perde um pouco o valor disso que o Rodrigo está trazendo, mas é uma curiosidade que eu tenho. Essa questão da supremacia da vontade sobre o intelecto, sobre o conhecimento, isso na história da filosofia, até onde você sabe, veio com o Duns Scott ou já é de antes dele?
Não, já vinha de antes. Ah, tá. É que isso vai fazer parte de uma alegação específica sobre a história da filosofia, em que eu vou falar do que veio de Sócrates, né? Uhum. Porque lá no período grego você tinha Pitágoras e Sócrates, vamos dizer assim, dois grandes nomes. Tinham outros nomes também, obviamente, né? Mas os dois nomes que culminaram ali na história da filosofia, o eixo principal, foram esses dois. Só que o Pitágoras, ele tinha uma prioridade gnóstica, né? Que era o domínio de um conhecimento, de um poder sobre a realidade. Uhum. Então, quando ele fala que tudo são números, o que ele está querendo dizer? Tudo é Que quantificável. tudo é quantificável, não quantificável no sentido da ciência moderna, não é isso, é mais profundo do que isso. Tudo é mensurável. Não. Eu acho que não. Não há, o número para o Pitágoras não é só quantidade, isso é a matemática moderna. A Tem uma matemática, alquimia. não, Não. simbolismo natural, entendeu? Simbolismo natural, mas até arquétipo. Tá, entendi melhor. Entendeu? Entendi. Isso aí quem estudou foi o Mário Ferreira dos Santos naquele Pitágoras e o tema do número. Ah, lembro. Os números são arquétipos de realidades, entendeu? Então, a unidade, por exemplo, simboliza o ser, porque tudo que existe como individualidade. Uhum. O 2 simboliza o conhecimento, porque tudo que você conhece, você opõe. Tem o que você conhece e o que você não conhece, e você compara o que você. Para você conhecer uma coisa, você compara ela com outras coisas que você conhece. Tá. Então, por isso que eu conheci. Paralelismo. A dialética. A dialética, exatamente. Uhum. Então, o 2 simboliza o conhecimento. Mas não é que simboliza porque, eu posso atribuir simbolismo. Não, é isso, entendeu? Enfim, aí eu não sou nem tão preparado para ensinar esse tema, porque eu mesmo não estudei tanto esse tema assim, mas eu sei que isso existe. Isso eu posso falar. Tá? Não é quantidade. Quantidade é uma noção desqualificada da matemática moderna, porque é aplicação operacional só. Né? Matemática como cálculo, né? Não como conceito. Não como ideia, né? Uhum. Que é a coisa platônica lá. Pitagórica é as ideias, né? E os arcai também, né? Os princípios. Os primeiros princípios. Ah, então quando ele está dizendo que tudo é número, ele está querendo dizer que tudo é passível de ser compreendido. Isso. É nesse sentido o último É que eu quis nesse dizer. sentido que o Pitágoras, ele é de uma tradição. Da forma como a gente conhece os números, nós podemos conhecer tudo como nós conhecemos os números e suas relações. Tudo é cognoscível. Uhum. Tudo tem uma Dá pra racionalizar. cognoscibilidade, tudo tem uma inteligibilidade. É isso que ele quer dizer, exatamente. É nesse sentido. A expressão do Pitágoras que ele supostamente aprendeu no Egito. Então já veio uma tradição é a tradição gnóstica. A tradição gnóstica que, na minha opinião, veio do capeta. Porque o diabo, quando ele ofereceu o fruto lá da árvore do conhecimento, esse conhecimento é justamente a gnose. Ou seja, você vai se libertar de Deus para não depender mais do amor dele, porque você vai ter poder sobre a realidade. E o poder que o diabo oferece sobre a realidade, em primeiro lugar, é o conhecimento. Porque é o que ele tem, na verdade, né? O que o diabo tem? O que ele pode fazer na realidade? Nada. O diabo depende, para mexer na dimensão material, que o ser humano opera, ele precisa do próprio ser humano. Ele precisa convencer o ser humano a fazer as coisas. Desde o início, é assim. É até humilhante se você pensar bem. Mas é assim que funciona. Agora, o que o diabo tem? Os anjos caídos, né? Enfim, os avari, o termo que você quiser usar. Eles têm conhecimento. Eles têm um conhecimento da realidade que Deus permite que eles tenham, porque o ser humano tem que tomar uma decisão. Você quer ter poder? Você quer a gnose? Você quer essa coisa toda? Então você vai ter que ter acesso a isso. Você pode chegar ao ponto de inventar aviões, bomba atômica, viagem espacial, foguetes e o caramba. Né? Isso aí acontece mesmo, gente. Tá? Você pode estudar na história da ciência, assim como na história da arte também tem. Na arte, nossa, tem umas coisas Na muito arte tem muito músico, Nossa, artista. a área da música é impressionante. Muito artista. Hoje mesmo eu tava vendo um. Mas artista plástico também, sabia? Tem. Você pega aquelas escolas modernistas, nossa, tem Os umas cara, coisas muito estranhas. muito músico famoso, que ficou famoso, ou fez pacto mesmo pro diabo, tem uns que até assumem que fazem, eles não estão nem aí, porque roqueiro todo mundo já botou na conta do capeta, né? Então, o cara fala que fez um acordo mesmo com o capeta, foi quase surpresa nenhuma. Tem até um cara do jazz, eu não lembro o nome dele agora, que ele não tocava nada. Daí, de repente estava tocando extraordinariamente bem, e daí um cara sugeriu, acho que a história, eu não lembro os detalhes da biografia, mas eu lembro que lá na livraria a gente vende esse livro. E daí alguém, ou uma parte lá do pessoal no pub, foi lá e sugeriu, falou, nossa, esse cara deve ter feito um pacto, porque agora tá tocando muito bem, e diziam ainda que ele tocava de um jeito estranho, né? Assim. E de repente o cara morre. E daí ele falou, eu fiz mesmo e tal. E
daí até hoje o pessoal se questiona se ele estava sendo Irônico ou era... Entendeu? Ele tava Não, falando mas uma tem uns cena. caras que falam mesmo, tem uns que falam e é na lata e acabou. Não tem, pra mim não tem problema, entendeu? Isso é problema pra quem, eu não sei o que lidar com isso porque é estranho. Então tá bom, eu não tenho tempo pra perder com isso. Então. Assim, pra mim é natural que o ser humano pode fazer essas coisas se ele quiser. Não deveria, mas ele faz quando ele quiser. E outra coisa também que os artistas fazem é tomar droga para ter ideias, né? Para ter ideia, engenheiros podem tomar droga para ter ideias de engenharia, de criação de tecnologias novas, assim como artistas, músicos, por exemplo, podem tomar droga também para ter inspiração para fazer uma nova música que não só vai ser muito bem feita, Só um lembrete, tá? Aqui não é uma apologia às drogas. Não, ok? lógico que não. Porque às vezes tem gente que é muito doida. Não, burra. Né? Nossa, vamos pegar aqui um fragmento do vídeo, olha a apologia à Não, droga. doida não, é burra, né? A pessoa não tá entendendo o que eu tô falando contra isso. Eu tô falando, não tome drogas, porque senão você vai se ferrar. Então tem músico que toma lá a droga, conversa lá com o ET de Varginha, que aparece pra ele, e aí o ETzão ensina lá uma música que não só é muito bem feita, faz sucesso. como vai ter sucesso, vai gerar dinheiro, fama e tal. É uma desgraça na vida da pessoa. A pessoa só é desgraça só depois disso. Não tem ganho nenhum, na verdade. É só uma ilusão, né? É um poderzinho que dura pouco e custa muito caro. A pessoa não é livre. Enfim, é um inferno. Imagina uma vida de inferno, né? Mas a gente tá falando disso tudo por quê mesmo? Porque a gente tá falando do intelecto, da filosofia. Vamos voltar para o Pitágoras. Olha só como a gente é bom de falar aqui e ir embora, né? Vamos acabar com esse vídeo, pelo amor de Deus. Mas eu preciso agora terminar. Eu posso te falar de onde a gente estava. Você estava falando da questão do Pitágoras, você ia contrapor Pitágoras Vamos e fechar Sócrates. isso aí e depois fechar o tema aqui. Porque eu estava te perguntando a questão se foi em Duns Scott que veio a questão Isso é muito velho. Porque da vontade sobre o intelecto. essa é uma disputa muito velha na filosofia. A parte da filosofia, da história da filosofia, que mais ganhou foi a parte gnóstica. Porque o diabo é o chefe da coisa toda. Então, qual você acha que vai ser a filosofia mais popular? A que tem mais a ver com o espírito desse mundo, óbvio. A gnóstica. E a de Sócrates já não tem Então, a ver com Sócrates faz uma coisa diferente. Isso é muito engraçado. O caso de Sócrates é muito curioso. É muito diferente. Porque ele não vai ele não prioriza o lado gnóstico, ele prioriza o lado moral. Da responsabilidade. Tanto que, para ele, o fato de você ser humilde e você assumir que você não tem a sabedoria é o ponto central da filosofia socrática. E aí os discípulos dele, Platão principalmente, né? Que é o mais famosão e tal, vão fazer assim, não, então beleza, eu vou usar aqui a humildade socrática, né? O método socrático para assumir que eu não tenho a verdade, então isso é a doxa, né? Isso é a opinião. Então é bom eu assumir que eu tenho só opiniões e não tenho a verdade, porque eu posso pesquisar a verdade e ter certezas quando eu estiver no caminho da pesquisa científica, filosófica, enfim, né? E Platão faz muito isso daí com muito sucesso e Aristóteles também muito sucesso depois nessas investigações e tal. Eu não acho que teve questão de má fé, nada disso. O problema é que eles não perceberam que o que mais precisava ser desenvolvido era o lado moral, não o lado gnóstico, o lado intelectual. Era o lado moral. O lado moral não foi meio que abandonado, entendeu? Foi meio que deixado de lado. Na verdade, assim, não é sacanagem falar isso, é muito... eu estaria reduzindo... Tá forçando, é meio caricato. Eu estaria forçando um tanto. Não é que o lado moral, ele não foi abandonado. É, porque tem o Ética, Nicômaco... Tem, o Platão também, fala um monte de coisa. Não é que foi abandonado, como é que eu vou te dizer? Ele não foi priorizado. Certo. Entendeu? Tá lá, mas não é exatamente a prioridade. Tá meio bagunçado, meio confuso. Tem alguns discípulos de Sócrates que vão para a linha dos céticos e dos cínicos que parecem que priorizaram mais o lado moral. Mas eles já não tiveram tanto sucesso no lado intelectual da coisa. Entendeu? Então, eles eram desmoralizados, são desmoralizados na história da filosofia até hoje, né? Mas é uma linha que você pode... Mas eles também não eram... Desculpa, assim, me meter, porque eu também não estudei muito de filosofia clássica, assim, ou filosofia antiga e filosofia no geral, né? Mas o problema também dos céticos e dos cínicos não tem também... o pouco que eu vi, tá? Também eles estavam muito presos à questão da retórica. Não, a questão é o seguinte... Tipo, uma questão, assim, mais de sofisma então, mesmo? a questão é o seguinte, o Sócrates, ele tem todas essas coisas embutidas dentro dele, né? Porque, e aliás até se diz, né, que Sócrates, na verdade, não tinha a maiêutica do jeito que Platão fala. Aí já Platão platonizou Sócrates.
Ah, eu sei dessas. Tem essa teoria aí, de que o Platão... Até onde vai o É, Sócrates, né? exatamente. Alguns discípulos, que é o pessoal da linha mais cética cínica, falam, não, Sócrates não... o Platão inventou umas coisas aí. E grudou para fazer a teoria dele lá, beleza. Mas o que Sócrates realmente ensinou é que você não sabe de porra nenhuma. E que isso é que importa. Porque se você fizer isso, você vai ser uma pessoa honesta, mais verdadeira, e é isso que é o valor humano, né? Então, a questão da retórica é importante para o ser humano entender que ele, quando discursa, ele está produzindo uma imagem da verdade da qual ele não tem domínio. E isso pareceu para alguns filósofos mais gnoseológicos o seguinte, então vamos esquecer a retórica, a beleza do discurso e procurar o discurso exato que vai na linha pitagórica, das demonstrações, da geometria, blá blá blá. Isso é o ideal de ciência, o ideal de verdade, o ideal de filosofia nesse sentido gnóstico. Mas, e a parte moral? E aí os filósofos eles se confundem, eles não percebem que a partir de certo ponto eles começaram a produzir uma filosofia que é apenas uma retórica mais sofisticada. Então, é isso que eu Porque percebi, continua sendo a imagem da verdade que o ser humano não domina. É isso que eu falo aqui, da infalibilidade. Você não está dominando nada, filósofo. E essa é uma decisão complicada que eu tive que tomar. Complicada, digo pra você, é complicado, mas eu tive que tomar essa decisão. Por quê? Graças a Deus, eu já estou num ponto da história da filosofia que eu não preciso passar por tudo que esses caras já passaram. Eles já passaram por mim. Então o projeto... Você já vê onde vai dar. Eu já vi onde vai dar, eu não preciso, entendeu? Então assim, Platão e Aristóteles tinham pelo menos a desculpa de que eles estavam vivendo a vida de Platão e Aristóteles, né? Eles não estavam vivendo a vida 3.000 anos depois para saber tudo o que tinha. Com escolástica, iluminismo. Exato, tudo que ia dar essa história gnóstica. Entendeu? Isso é muito interessante. Então, para mim é meio que fácil e difícil ao mesmo tempo. É difícil porque esses nomes são pesados, né? Então a gente não quer perder essa autoridade, esse prestígio filosófico. Mas no fim das contas o que interessa é a verdade. E a verdade para mim no fim é que se a filosofia, assim como a religião, tivesse a suposta autoridade que se atribui, ela já teria dado os resultados que ela não deu até hoje. Acabou. Para mim é simples assim. Pelos frutos conhecereis. É isso que Jesus ensinou. Então, quer dizer, até naquele sentido de projeto filosófico falar que Platão e Aristóteles seguiram, até isso já tem uma corruptela. Seguiram aquele Sócrates? É. Não dá para saber. Alguns discípulos de Sócrates falam não. Alguns discípulos de Sócrates não gostavam do Platão, falaram não, isso aí ele misturou com o Pitágoras lá, com os órficos, com outra coisa e tá fazendo o negócio dele. Os órficos, eu lembro disso. Então, isso é outro papo. Que eu acho que até fala lá no Giovanni Reale, né? Mas assim, também a gente não precisa falar, Sócrates é a solução. Não, é só, tô dando para responder a sua questão, né? A questão moral que você falou do Duns Scott, né, que vem a liberdade, não. A liberdade e a questão moral de você assumir a responsabilidade, ela sempre esteve na história da filosofia. Só que ela sempre foi preterida. Entendeu? Então, por exemplo, qual escolástico que é mais famoso? Tomás de Aquino ou Duns Scott? Tomás de Aquino. Por quê? Porque ele fez a Suma Teológica, um troço enorme que fala de tudo entre o céu e a terra. Embora ele mesmo, no fim, falou que aquilo tudo era palha. Ele falou que ele teve uma experiência, uma revelação de Deus, e que Deus mostrou para ele que aquilo tudo era palha, mas que ele não poderia dizer o porquê dessa revelação e a revelação que ele teve. Daí ele pediu lá para um dos pupilos dele queimar tudo aquilo, que ele provavelmente já, não sei se era mais idoso. Isso já é contraditório, assim, isso já é contestado. Tá. Que ele disse que era palha, isso ele disse mesmo. Agora, que podia queimar já é contestado. Tá. A igreja contesta porque é óbvio, né? Se falar que o homem falou isso, e aí como é que fica? Então, assim, mas sempre tem isso na história da filosofia, entendeu? O pessoal que priorizou a liberdade sempre foi perseguido pelo pessoal que prioriza o poder, né? O intelecto e tal. E quem diz que tem a razão, tem poder. Porque faz o povo acreditar. Por exemplo, você acha que o povo tem condição de conferir as verdades da religião, da filosofia? Não tem condição nenhuma. Mas se alguém fala, não, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo, as pessoas tendem a seguir esse idiota. Porque nós precisamos de ordem nesse mundo, né? Até porque na terra de cego quem tem um olho é rei. Então, assim, é um esquema de poder, isso funciona bem. Eu explico no meu capítulo 10 desse livro como funciona, inclusive o papel do bispo no sistema da besta, que é justamente de legitimar um sistema que na verdade é irracional. E essa deveria ser a função dos filósofos. A primeira função do filósofo deveria ser admitir isso, falar, não, o ser humano não tem a autoridade que ele acha que tem para continuar fazendo o que ele faz, né? E, enfim, voltando então ao ponto, a vontade, ela é meio assumir, né, identificar a vontade como prioridade sobre o intelecto é meio desmoralizante para os filósofos.
Porque o negócio deles é justamente descobrir a verdade, né? Amar a verdade. E se a verdade que você tem que amar é a verdade que você não é dono da verdade? Então, É meio é desmoralizante. até contraditório, né? Parece. É meio desmoralizante, mas parece que é o caminho aí para chegar numa conclusão. Então essa é a questão da infalibilidade, tá? A explicação que a gente deu é para que as pessoas entendam que quem é infalível? Deus é infalível. Você livremente decide aceitar que o entendimento é um dom que ele te dá ou não. Do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, sobre o que ele quiser. Então você não tem posse de nada que seja infalível. Porque seria a mesma coisa que você dizer que tem posse de Deus. Ninguém pode ter um negócio desse. É muito parecido com a autoridade. Lembra que eu falei da autoridade? Infalibilidade é a mesma coisa, mas é importante esclarecer também com relação a esse termo, para ficar bem claro de quem que é a verdadeira autoridade, de quem que é a verdadeira infalibilidade. Como Jesus mesmo diz, bom é um só. Por que você me pergunta o que é bom? Bom é um só. É Deus. Então, nós precisamos nos entregar mais para essa realidade. E parar de nos confundir com a nossa suposta proeza intelectual, virtudes, etc. Que é uma besteira, né? Porque qualquer virtude e proeza que você tem intelectual também é tudo presente de Deus. Então, quanto mais fé você tem, né? E vive na presença de Deus, mais essas coisas ficam fáceis de você discernir, porque você não está brigando para ter mérito, entendeu? Para ter razão e para nada. Para ser alguém. Para ser alguém na vida. Não, eu preciso ser amado por Deus, é tão simples. Né? É só isso que eu preciso, não preciso de mais nada. Então por que eu vou ficar falando, não, porque eu tenho um negócio aqui que é infalível? Eu não tenho nada. Eu tenho que Deus me ama. Você quer alguma coisa melhor do que isso? Isso basta. Marta, Que mais? Marta, Marta, tu te inquietas com tantas coisas quando uma só seria. Que mais você quer? Deus já me ama. Putz, e o que mais que eu preciso? Eu preciso ter acesso a uma coisa que é infalível? Não, precisa de um documento carimbado. Registrado em cartório. Eu vou pedir para Deus assinar em cartório. Que Deus tem que marcar ali que você vai pro paraíso, que isso já tá garantido e você pode fazer o que você quiser. Que já... Eu preciso que Deus reconheça em firma, no cartório, que ele se responsabiliza pela minha salvação, porque eu rezei 10 Pai Nosso e 20 Ave Maria. Então agora ele tem que me salvar. Eu preciso de um documento assinado dizendo que a minha salvação é garantida. Isso. Que você não vai passar pelo purgatório. O legal do amor é justamente que ele está tão acima disso, tão mais puro do que tudo isso, que todo comércio, toda troca, toda violência, todo poder, toda opressão, que ele só pode ser aceito na sua pureza. Entendeu? Essa é a maravilha do amor. Ele só pode ser aceito como ele é, puro. Sem nenhum poder. É tão puro, não tem como controlar, não tem como dominar, é só aceitar. E é engraçado que eu acho que é justamente essa vontade de querer controlar e dominar que ele escapa pelas mãos, entendeu? É lógico. Isso aí é medo e vontade de poder, é orgulho, enfim, é uma mistura de coisa ruim que não leva a lugar nenhum. Considerações finais? Tá satisfeito? Eu tô. Mas é um tema assim, se for pensar, ele é bem... Acho que daria até para falar mais, desenvolver mais, mas é um tema bem complexo. Né? Com certeza. Aqui a gente só lida com pedreira. Esse tema agradeço a todos que tenham assistido. Amanhã, que é dia... amanhã já acaba o mês já? Amanhã já acaba o mês para quem está assistindo o vídeo, né? Isso. Porque para nós ainda é 28, mas para eles já é 29. Agora temos que tomar esse cuidado. Então, hoje... é dia 29, na verdade não é pra mim, mas vou fingir que é. Na realidade, na perspectiva de vocês, vai ser dia 29. Eu estou conversando com o futuro, olha que legal. Não, e o mais louco, tem gente que vai ver esse vídeo muito depois, que talvez não tenha nem mais, não seja nem 2023, ó, eu tô falando besteira. Amanhã, vamos fingir que amanhã é dia 30 de setembro, sábado. Putz, já tem um problema aqui. Eu acabei de descobrir que eu vou ter que viajar sábado. Eu nem te falei. Ah, é? É. Nossa, hoje foi um dia caixinha de surpresa. Não, mas eu consigo assumir um compromisso aqui, de que a gente, à noite, faz isso aqui. Tá bom. No dia 30... Tá bom, se eu estiver vivo... Não, peraí, deixa eu pensar. Não, mas como eu sou burro mesmo, a gente não faz um dia antes, então dia 30 a gente vai fazer amanhã. Então tá tudo certo, tá? Finge que você não viu nada. Que loucura. Ignora o último... Reseta. Ignora a loucura do último minuto aí, tá? Amanhã vai ter um vídeo sobre a próxima alegação, que é a número 6, sobre a palavra de Deus. De novo, nós vamos... Aqui o negócio é bem feitinho, tá? Inclusive, eu tava até dando uma olhada lá nos vídeos do canal, um dos vídeos, acho que foi mais visualizado,
É que eu falo sobre a Sagrada Escritura. Ou a Bíblia. Escritura? Escritura. Não, mas aquilo lá aquilo lá é outra coisa. Uhum. Aquilo lá é alguém que fez alguma coisa. Entendi. Com certeza. Aquilo lá é alguém que, por bem ou por mal, pegou o vídeo e distribuiu. Pulverizou. Não sei quem foi, não sei por que fez, mas não importa também. Uhum. Porque foi um pico e depois já não foi o Google, entendeu, que fez. Porque se fosse o Google, você teria uma certa... Tem uma curva ali, teria uma certa assimetria. Uhum. É totalmente assimétrico, totalmente solto. É alguém que entrou, pegou um vídeo e distribuiu no local que foi mais visto. Uhum. Justamente aquele vídeo. Entendi. Quem foi? Tadã, mistério. Mas eu já tenho uma ideia até de quem foi. Uhum. Só não sei os motivos ainda, mas eu vou descobrir. Um dia eu vou descobrir. Muito obrigado a todos. Amanhã vai ter então o livro das... Parecia o Mr. Burns falando. Vai ter mais uma alegação amanhã, se Deus quiser. Os vídeos, assim, a gente começou o canal falando que era 20 minutos. Agora eu já não sei mais se eu... Agora a gente tá... A gente já tá... Et libris. Porque o negócio tá... Es libris. Boa sorte a todos nós. Tchau, até amanhã e acabou, certo? Isso. Muito obrigado por ter assistido. Se tem perguntas, eu sempre esqueço de falar. Se tem perguntas, você pode colocar no comentário, pode mandar e-mail ou no WhatsApp, para quem faz parte do grupo. Tchau, obrigado. Até amanhã.